muito difícil. O que é o Atomos? Então, se fosse uma empresa, tem que definir uma razão social, seria a seguinte frase: do átomo ao produto. O Atomos é um laboratório bastante cooperativo que envolve o trabalho de uma equipe grande envolvida na representação de fenômenos em múltiplas escalas. O Atomos é um laboratório que se interessa pela integração das escalas, se interessa em estudar o fenômeno microscópico, fazer simulação molecular, mas também se interessa em estudar o processo, fazer uma simulação às vezes no raio-x. E principalmente o que a gente faz aqui é determinar a propriedade de fluidos, né? É um laboratório de prestação de serviço e também de pesquisa para medir propriedade do fluido. É um laboratório de engenharia de fluidos. A pretensão do Atomos era desenvolver programas de computação para engenharia química. Mas acho que hoje ele é mais do que isso. Hoje a gente tem projetos importantes na área de experimental, medir propriedade de fluidos, e tem também em processos junto com a MARA. Eu tenho trabalhado no laboratório nas linhas de pesquisa envolvidas em adsorção e cristalização. No que se refere à adsorção, a gente tem se debruçado sobre o problema de separação de componentes em fase gasosa e separação de componentes em fase líquida. No caso de separação, especificamente em fase gasosa, o principal problema está na desidratação decorrente de gás natural. No que se refere à separação em fase líquida, a gente tem trabalhado ao longo dos anos na separação entre enantiômeros provenientes de farmacêuticos. Então a gente tem desenvolvido trabalhos tanto em nível molecular, né, com simulações de dinâmica molecular, passando por modelos de maior escala, né, então relacionados à termodinâmica, e estamos começando também uma atuação experimental no laboratório relacionado à determinação de propriedades de moléculas que atuam na interface. A interface ela ainda tem muitos desafios, então a gente está seguindo por esse caminho de tentar estudar tanto em termos teóricos e com diferentes modelos, como também com determinação experimental. Nós temos uma unidade de alta pressão que foi projetada e fabricada aqui no laboratório, e tanto a 04, 03, 02 são unidades que no Brasil só existem no Atomos. Foi fabricado aqui, sediado aqui. Um equipamento de extração supercrítica para extrair componentes termoláveis, extrair óleos essenciais, temos isso aqui. E temos também um equipamento que chama de DSC, que faz análises térmicas. E por fim, nós temos uma unidade de solubilidade de gases e líquidos. Então hoje a gente vem condicionando as células de alta pressão que foram desenvolvidas pelo professor Papa para estudos com hidratos. Aí tem todas as características que precisam ser adaptadas para a gente poder fazer isso. A gente vem usando a técnica de calorimetria para estudos de formação de hidratos, em parceria até com outras empresas. Vem fazendo essa colaboração com diferentes áreas para crescer nessa parte experimental. Tudo isso poderia dar para a gente propriedades que vão ser fundamentais para que esses modelos que a gente desenvolve tenham extrapolação e tenham precisão cada vez maior. Então tem um só. A gente começou com equações de estados e termodinâmica estatística para equação de estados, mas hoje a gente faz simulação molecular e aí usam várias técnicas de simulação molecular, mas usa também lattice Boltzmann para resolver escoamento de fluidos com uma visão mais termodinâmica. Para descrever fluidos confinados, a gente usa não só termodinâmica estatística mais clássica, mas usa também a teoria do funcional da densidade para descrever estrutura de fluidos dentro do confinamento. Minha linha de pesquisa é basicamente com simulação de reservatórios. Acho que assim, um guarda-chuva maior seria simulação de reservatórios, só que a gente faz isso em diferentes escalas, em múltiplas escalas, né? Então, basicamente, em escala macroscópica e em escala mesoscópica. Em termos de escala macroscópica, a gente trabalha com modelos composicionais. A gente está interessado em saber a composição do óleo, do gás, né, ao longo da geometria desse reservatório. E aí o nosso grupo tem desenvolvido um software muito interessante, que é o PVT Atom, com a possibilidade de incluir precipitação de asfaltenos, que é um diferencial que os simuladores de reservatório atualmente disponíveis não são capazes de fazer, eles não fazem. Né? Agora, em nível mesoscópico, que é outra área que eu estou bastante interessado, o que a gente faz é tentar descrever esses fenômenos de transporte em escala de poro. Estou dando um zoom nesse ponto do reservatório e eu estou interessado especificamente no escoamento em meios porosos. A gente está entrando onde a gente puder entrar, porque termodinâmica é uma ciência bem abrangente. Então, onde tiver a oportunidade de aplicar a termodinâmica, a gente quer entrar. Mostrar onde que a simulação molecular pode ser útil, agora que a gente tem computadores melhores do que antigamente. Então, o laboratório cresceu muito com a Petrobras, fazendo pesquisa aplicada principalmente em garantia de escoamento. Agora a gente está com o projeto de Shell,
que está puxando a gente bastante para descarbonização. Daí qual vai ser o próximo projeto que vai puxar a gente?